Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma resenha que também é inédita no canal. Afinal, né, gente, muitas resenhas são inéditas aqui com autores inéditos, porque esse canal ainda é um bebezinho, né? Eu sei que vocês sabem disso, mas é um autor que muito me chamou a atenção durante toda a vida, né? Eu não tenho muitas leituras da obra dele, mas está aí no cronograma dos próximos meses, do próximo ano, quem sabe, porque esse cara escreveu muitos calhamaços. Para a resenha de hoje, eu escolhi então um que não é um calhamaço, mas que tem uma discussão super interessante, super válida e é uma romance de uma força muito grande. Então nós vamos falar sobre Victor Hugo, né, o grande autor aí dos Miseráveis, que já virou musical, né, autor também do Corcunda de Notre Dame, que virou desenho na Disney e tudo mais. E para hoje a gente vai falar então sobre o último dia de um condenado. E aí nós temos então uma publicação do século XIX, né? A gente está falando aqui de uma obra que foi publicada em 1829, se não me engano. E aí, gente, a gente precisa lembrar que o contexto social era outro, né? Obviamente já se vão quase 200 anos aí dessa publicação. E também estamos falando da França, né? A França do século XIX era muito diferente da França de hoje e não dá nem pra gente imaginar o tanto que era diferente do Brasil que nós estamos vivendo hoje. Então nós estamos falando de um período em que existia uma coisa muito comum, que eram as penas de crimes, né? As penalizações eram penas de morte. Então as pessoas eram condenadas à morte. E aí, a um determinado momento, a gente vai passar a ter as guilhotinas, né, muito famosas, os enforcamentos, e isso era, gente, feito em praça pública. Então, o condenado, ele era levado para uma praça, literalmente, e ali ele seria executado, como se fosse um grande show, como se fosse, né, algo a se comemorar. Então, o Victor Hugo, ele sempre foi muito engajado, e aí quando a gente fala engajado em literatura, a gente está falando de autores que vão trabalhar com problemas sociais, né, que vão fazer críticas sociais e vão cutucar as feridas da sociedade, aquilo que eles consideram que de repente precisa de uma mudança, aquilo que eles consideram que de repente não seja tão legal assim. Certo? Então, a gente tem vários autores engajados, o Victor Hugo é um deles e nessa obra, então, ele vai fazer uma crítica a esses acontecimentos aí de enforcamento e guilhotinas, né, penas de morte que eram realizadas em praça pública. Então, eu quero que vocês tentem imaginar essa França do século XIX, dos anos de 1820 aí, tentem aí, todo mundo já viu um filme que retrata esse momento, né? Tentem imaginar vocês em uma execução. Vamos lá, imagina aí um baldinho de pipoca e a execução acontecendo. É uma coisa horrível de se pensar, né? E eu acredito que para a época também era, para muitas pessoas, algo que era muito terrível. Mas pouquíssimas vezes a gente pensa no que sentia o condenado. E aí, aqui a gente vai ter então poucas páginas, né? Porque nós não vamos ter o último dia apenas, nós vamos ter os últimos dias, ó. Então vocês podem ver que a gente vai ter algumas inscrições aqui, alguns relatos que vão detalhar esses últimos dias, mas em especial o último dia, né? E aí aqui a gente consegue ter o que esse condenado sentia. E aí tem pontos importantes para a gente pensar. Não é um livro que, ai, coitado dele, né? Que é um condenado que vai morrer, que vai para a guilhotina. Não, a gente tem aqui uma pessoa que a gente não sabe muito bem quem é, não temos muitas informações sobre a vida dele, sobre o que ele fez. Ali mais pro final a gente vai saber que ele cometeu um assassinato, né? Ele também não tá muito arrependido do que ele fez, então por isso a gente tem a certeza de que ele não é um coitadinho, não é uma vitimazinha, tá? Mas a gente tem então essa grande discussão do quanto isso é penoso
para essa pessoa, né? Do quanto é cruel esses últimos dias, do quanto é cruel a pessoa saber o que vai acontecer com ela, quando vai acontecer, o exato momento que ela vai morrer. E toda essa discussão, então, é levantada, né? A gente tem uma personagem aqui que, sinceramente, ela embrulha um pouco o nosso estômago, viu? Você fica um pouco com raiva porque ele vai usar a filha aí para tentar se justificar. Então ele vai falar que tadinha, né? Vai viver, vai ser órfã, todo mundo vai ter pai menos ela. Mas por que não pensou nisso antes, né? Você fica com essas questões na sua cabeça. Mas a todo momento você está sendo jogado aí para a angústia, né? Aí pensando então um pouco nessa reflexão, um pouco nessa coisa mais introspectiva, um pouco mais psicológica. Bom, a gente vai ter também, a gente vai saber que não era uma pessoa pobre, não era uma pessoa sem instrução. Isso é importante porque faz a gente pensar também que não é de repente um livro sobre a luta de classes, né? Que mais que a gente tem aqui de interessante? Em um determinado momento, que é muito legal pensar também, o condenado vai receber o advogado, né? Um defensor, e ele vai falar, olha, eu vou tentar mudar a sua pena para os trabalhos forçados, não lembro exatamente o nome do lugar que é, mas enfim, eu vou tentar colocar você lá para os trabalhos forçados, né? Para o defensor isso seria muito mais interessante, mas o condenado fica assim, não, eu não quero ser um condenado a trabalho forçado, é muito pior do que morrer aí, né, ser guilhotinada em praça pública. Então a gente também vê um pouco de arrogância aí, uns certos posicionamentos que são muito complexos. Mas essa obra é grandiosa no sentido de que ela traz a reflexão e aí cada um de nós consegue pensar em uma reflexão própria, não muito distante disso que eu tô falando para vocês, né? Alguns elementos estão na obra, então a gente não pode extrapolar muito isso, mas a gente consegue, por exemplo, opiniões bem diferentes em relação à pena de morte, ao corredor da morte, né, ao esperar por ali. Por exemplo, dá para pensar, todo mundo que comete crime merece ir para a guilhotina? É uma ideia, né? Uma possibilidade de reflexão. O julgamento, quem condena, ele tem certeza absoluta de que foi essa pessoa que cometeu o crime? Ou muitas injustiças de repente já aconteceram por aí, né? Mesmo lá no século XIX, pessoas inocentes foram mortas e depois descobriu-se que era um outro, que era o bandido, que era o assassino, que era o criminoso. Então essas reflexões, elas perpassam a obra e elas ultrapassam os séculos também, né? Talvez por isso Victor Hugo seja tão grandioso, seja tão importante assim para as nossas vidas, porque uma pessoa, por exemplo, que tem minimamente o senso de justiça, né? Uma pessoa que vai trabalhar aí com direito hoje, no século XXI, no Brasil, por exemplo, se ela fizer uma leitura dessa obra, ela consegue trazer uma série de reflexões para a vida dela atualmente, né? Pensando aí na ideia, no senso de justiça, né? O poder, então, também do Estado de determinar quem morre e quem vive, né? De repente, não se iguala ao bandido, ao criminoso. É muito interessante, um pensamento muito profundo, uma reflexão muito complexa também, né? E uma escrita muito boa. Como eu falei, o livro é bastante curto, a gente consegue ler rapidamente, não é uma leitura difícil, apesar de ter quase 200 anos de publicação, mas é fluido, você consegue ler, entender e refletir, que eu entendo que é o grande objetivo, a grande ideia do Victor Hugo aí ao publicar essa obra magnífica e que vale muito a pena de ser lida. Então, pessoal, essa é a dica da resenha de hoje. A gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais, pessoal!